Aqui, ó, deixa eu te falar, o Cebolinha muito provavelmente não continuará nessa temporada. Não? Eu entrevistei ele depois do jogo, né? Sim. E o Cebolinha virou pro Felipe Luiz logo depois na semana do Mundial, ali antes do Mundial, falando que tinha recebido algumas propostas e tal. E o Felipe Luiz falou para ele da importância de ter ali um jogador com essas características, tanto que ele ganhou moral e foi meio que o 12º jogador aí nessa reta final de temporada aí, de conquista de Libertadores, aí, muito provável conquista aí de Brasileirão. Então, assim, beleza, ele fez lá, mas ele quer minutagem. Ele fala muito em seleção e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. Ele pensa em ares novos. Assim, ele é muito grato ao Flamengo. Mas ele não voltou a ser bem aproveitado agora? Cara, sim, mas assim, tá sendo bem aproveitado, mas o titular é o Samuel Lino. Sei. Tem o Luiz Araújo. Na final, né? Até na final a gente ficou nessa dúvida de quem jogaria e tal. Exato. E o titular foi E o contrato dele tá entrando na reta final também. No último ano, né, Bruno? É o último ano de contrato do Cebolinha. É isso. E é legal, assim, a gente falar, porque, assim, o atleta, não é que, tipo assim, agora que eu sou importante, vou embora e tal. Não tem nada a ver com clube, com torcida, com ambiente, nada disso. O Cebolinha gosta muito do Flamengo, ele se sente muito bem, ele se sentiu abraçado, gosta da comissão técnica, mas a questão toda, é importante a gente falar, que o cara quer ares novos, o cara quer chegar num time e ser o titular absoluto. Isso não é demérito. Uhum. O cara quer chegar e quer trabalhar, quer mostrar o trabalho dele dentro do clube. E no Flamengo, ele sabe que ele teve uma lesão que atrapalhou, ele teve um momento que ele não tinha uma sequência, que ele pegou muito tempo banco de reservas. Então, assim, ele entende que o ciclo dele no Flamengo pode estar chegando no fim, mesmo tendo um ano de contrato. Porque ele entrou no segundo tempo e a gente vinha nessa conversa se ele não seria titular, né? E entrou bem no jogo também, né? Aliás, acho que o melhor em campo foi o Varela. Jogou muito. Bom, além do Danilo, que é o decisivo, né? Não só pelo gol, mas pelo... Assim, o man of the match é o Danilo. É o Danilo. Pelo gol e pela bola que ele... Salvar o Vitor Roque ali em cima da linha. E aí, Bruno? E até complementando o que disse o Hernan, acho que há mais ou menos 2 semanas a gente trouxe essa possibilidade forte de o Cebolinha sair, não só por questão do interesse dele de ter minutagem, ter mais impacto em outra equipe, é porque o Flamengo percebeu que fazer a renovação não ia ser fácil, e como ele entra no último ano de contrato, o Flamengo entendeu ali internamente que janeiro é a data específica, é o período específico para ainda tentar tirar rendimento. O Cebolinha sai como campeão, talvez até bicampeão, no caso Libertadores e também Brasileirão, e depois abre as portas para o Flamengo usar esse dinheiro em outros jogadores, porque o Flamengo, ainda não tendo renovado com o Felipe Luiz, mas caminha para acontecer, o planejamento já está a todo vapor. Jogadores à disposição no mercado já estão sendo negociados, aqueles que podem sair, enfim, o planejamento continua e a ideia passa, como disse o Hernan, e agora palavras do próprio Cebolinha para o Hernan, que o caminho mais provável é a negociação, é a transferência. E ainda você falou campeão brasileiro da Libertadores, ainda pode ser mundial. Claro. Porque a gente falava assim na semana passada. Não, vai pra disputa do Mundial, Cebolinha vai. Vai, então, porque a gente falava assim na semana passada. Eu já vou ler as mensagens aqui, tá, pessoal? Quem tiver pergunta mais de 1000 aparelhos conectados já. Muito mais. E aí, Hernan, a gente falava assim, essa questão de renovações e tal, isso vai ficar para depois da Libertadores. Agora é o seguinte, fica para depois do Mundial. Porque a agenda tá pesada agora pro Flamengo também, segue pesado. Cara, o Boto vai trabalhar durante o Mundial também no planejamento. Porque eu questionei sobre Felipe Luiz, por exemplo, se ele renovaria só pós-Mundial, se ele deixaria essa conversa pós-Mundial. E o Boto me disse, cara, pode acontecer a conversa final ou a conversa para fechar a renovação ou não durante o Mundial. Por que não durante o Mundial? Foi o que o Boto me disse. A questão mais era passar essa semana, então, de Libertadores e de decisão de Brasileiro. Porque decide muita coisa o futuro, né? Imagina, um time... A própria montagem do elenco, né? Você vê, por exemplo... questão do Cebolinha, por exemplo? Passa também por isso. É que a questão do Cebolinha,
Depende de proposta que vem. E aí é um pouco do trabalho de quem gere a carreira do Cebolinha. Vamos lá. O Cebolinha teve 6 sondagens de clubes brasileiros aqui, Série A. 6. O Cebolinha? O Cebolinha. E ele acho que joga em todos. Não, nem sei quais são os grande clubes. Parte. Sei, grande parte. Uma grande parte. E ele teve uma proposta financeira muito boa da Turquia, que aí o Flamengo fechou a porta. O Flamengo recusou essa proposta. E aí teve aquela conversa, ó, Cebolinha, você é importante, isso do Felipe Luiz. Só que agora o cenário é um pouco diferente, mas obviamente tem que ser um bom negócio para o Flamengo, para o Cebolinha e alguém que venha com a grana para contratar. Ô, Bruno Andrade, e aí tudo bem, tem essa história do Cebolinha e tal, mas e o Flamengo já tá nessa história de planejamento, além da renovação do Felipe, pensando em reforços ou isso vai depender da renovação do Felipe? Não depende nada da renovação do Felipe, mas acredito, e até porque a tendência é essa, já era a tendência antes de ser campeão da Libertadores, caminhando para ser campeão brasileiro, tem um Intercontinental pela frente, o caminho ali converge para Flamengo e Felipe Luiz assinarem essa renovação. Estou tentando ainda mais detalhes, porque muito ficou na mão do BAP, se seria por mais 1 ano ou 2 anos, ou 1 ano com mais 1 de renovação automática. Falta esse detalhe, porque a parte financeira, por aquilo que eu tinha entendido lá atrás, o Boto encaminhou a renovação, a parte financeira, e entregou para o BAP. O BAP segurou para ele a renovação porque queria fazer uns ajustes nos valores. Os valores já foram ajustados, agora falta o Felipe Luiz aceitar. Então o Flamengo já tem na cabeça o tempo de contrato e aquilo que pode pagar para o Felipe Luiz. Agora cabe ao Felipe Luiz receber essa proposta, no caso os representantes do Felipe Luiz, sobretudo o português Jorge Mendes, chancelar esse valor e depois chancelar automaticamente a renovação. Mas independentemente disso, ficando ou não ficando o Felipe Luiz, o Boto fica. O Boto ficando, ele começa a fazer o planejamento e não é de hoje. Ficando então Felipe Luiz e Boto, que é a tendência muito natural mesmo, esse planejamento a todo vapor, como eu disse, porque o Flamengo vai buscar pelo menos 3 reforços, depois vai depender muito também de saídas, não sei se o Hernan também está muito alinhado nessas informações, mas vem um goleiro, vem mais um zagueiro, vai buscar um atacante referência para ser a sombra do Pedro, que aliás vai se doar ao máximo para estar à disposição no Intercontinental. Palpite meu, acho pouco provável, mas ele vai fazer um esforço sobrenatural, bizarro, para ficar à disposição no Mundial. Mas é isso, o Flamengo busca pelo menos 3 reforços, e aí mais reforços vão depender da saída de jogadores, entre eles, por exemplo, o próprio Cebolinha. Não custa lembrar que na penúltima parada por conta data FIFA, o Boto em Portugal, com o Jorge Mendes, representante oficial do Felipe Luiz, ali eles praticamente alinharam tudo. Tempo de contrato, valores, premiação. Então a renovação era uma coisa de o Boto trazer o papel, a papelada, entregar para o BAP olhar e assinar. Naquele momento o Flamengo não era líder do Brasileirão, o Flamengo, claro, buscava o título da Libertadores, o Felipe Luiz queria muito a renovação, naquele momento o Felipe Luiz era totalmente a favor da renovação, só que quando o BAP puxa para ele a renovação, não fica mais nas mãos do Boto, há aquela informação que nós trouxemos, o BAP assume e quer renegociar os valores e também esperar o melhor timing. O BAP não queria ali tentar renovar com o Felipe, com a possibilidade, que naquela época era real, de o Flamengo não ser campeão da Libertadores, do Brasileirão e ter essa confusão na Libertadores. Por conta desse freão, desse travão que faz o BAP, sobretudo o Jorge Mendes se mostra incomodado e ali há um certo distanciamento. E por isso que o BAP agora fala que depende do Felipe Luiz, porque a atitude do BAP de travar a renovação naquele momento, por vários fatores, entre eles timing e parte financeira, o Felipe se incomoda, não ao ponto de causar um desconforto grande, continua abraçado ao projeto, mas incomoda o Felipe e incomoda Jorge Mendes. Agora com o Flamengo campeão da Libertadores, caminhando para ser campeão do Brasileirão, Intercontinental pela frente, o cenário é totalmente favorável para o BAP, que já renegociou os valores, vai entregar, se já não entregou para o Felipe Luiz, e por isso agora a bola está toda em cima do Felipe Luiz e do Jorge Mendes. Agora é entender se o Jorge Mendes e o Felipe Luiz vão levar numa boa esse empurrar com a barriga durante tanto tempo. Minha opinião,
e agora não é informação, o Felipe Luiz vai passar por cima disso e vai assinar um novo contrato. Mas lembrando, esse processo já poderia ter sido fechado há 2, 3 meses. O BAP que travou essa renovação, mas que deve acontecer nos próximos dias, como o Hernan também tem dito aí. Mas agora tá muito mais favorável ao Felipe e aos empresários do Felipe, porque ele tá muito valorizado merecidamente, né, Hernan? E assim, Mas as entrevistas do Felipe acho que estão no sentido de permanência também. Total. Não há, e assim, até os próprios jogadores. Tanto você falando em on como em off, a grande maioria acredita que nada vai mudar. Não vai mudar, que a renovação vai acontecer, que o Felipe vai seguir. Nenhum dos jogadores tem essa visão ou percepção, ou até mesmo essa informação de que tá travado, tá ruim, não vai acontecer. A tendência, principalmente agora com essas duas conquistas, né, com a Libertadores e muito provavelmente o Brasileiro na próxima quarta-feira, e aí preparação para o Intercontinental, é um Felipe Luiz de uma permanência. E assim, o BAP, o que ele pensa? Ele pensa em longo prazo. Importante a gente citar que ele pensa num trabalho a longo prazo. O Flamengo encerra 2025 em alta após conquistar a Libertadores, reforçando seu domínio no continente. Ao mesmo tempo, o clube acelera o planejamento para 2026, focando contratações pontuais, especialmente um goleiro e um zagueiro, enquanto preparam uma reformulação moderada no elenco. Algumas saídas já são previstas, como Matheus Cunha, Cleiton e Pablo, e outros jogadores que perderam espaço também podem deixar o clube. Mesmo com mudanças, a diretoria pretende manter a base titular e fortalecer os setores mais carentes. Com recorde de receitas em 2025, o Flamengo entra no próximo ano com ambição e estabilidade, preparando-se para o calendário que inclui o Mundial e os primeiros desafios de 2026.